agradecidos a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos neste momento, em comunhão com Cristo Jesus e com seus ensinamentos, na companhia do nosso anjo guardião e dos nossos mentores, ir de encontro à centelha divina do Pai que habita em todos nós. Que o nosso espírito neste momento resplandeça toda a nossa luz. Que Jesus abençoe, que o Evangelho em nosso lar alcance um propósito ainda maior. Não só o trabalho de limpeza, de harmonização, de renovação do campo vibracional do interior de nosso lar, mas que o Evangelho alcance um propósito de transformação da nossa vida íntima, para que nós, ao longo de nossa marcha, prossigamos a caminhada, confiantes nos ensinamentos de Jesus, para estarmos em comunhão direta com o nosso Pai. Que o passe seja um instrumento divino de renovação de nossas forças, trazendo saúde, paz, luz, harmonia e equilíbrio para prosseguirmos a jornada. Que o passe traga para nós, através das energias do mais alto, a cura de todas as mazelas que carregamos ainda no nosso corpo e no nosso espírito. Que a água que colocamos para ser imantada receba as energias do reino maior, energias de cura e restauração do nosso corpo. Que a água esteja também sendo imantada pelas energias primárias da terra. Que Deus abençoe esta comunhão de pensamentos e sentimentos, onde vamos buscar no Evangelho do Cristo Jesus a união, a aliança sincera com o nosso Criador, para que possamos alcançar a luz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 13, Não confundas. E abaixo, uma epístola de Paulo, carta endereçada aos Romanos, que está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 11. Diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que crer, não, deixa eu refrasear, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo. E é através dessa epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, trazendo para nós o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos, romanos, que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos, que se limitam à fórmula verbal, e espiritistas, que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem fórmulas, verbalistas, que não atendem a médiuns, que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum,
no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreendem a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto contradizes a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. E aqui a gente pede licença a Emmanuel, e contando sempre com o auxílio dos benfeitores celestes, a gente acrescenta alguns comentários numa mensagem tão cristalina, onde Emmanuel nos aconselha a estarmos edificando a nossa fé de forma racional. Buscar, sim, os ensinamentos devotados a nós que somos semelhantes de Deus em todos os tempos de oração. Não importa se nós estamos buscando os ensinamentos do Evangelho na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, nos centros espíritas e em outros tantos centros de oração que não cabe aqui estarmos valorizando a denominação, nem tendo ela como um rótulo. O que Emmanuel nos convida é que nós possamos, através dos ensinamentos que nós recebemos nestas casas de oração, que para nós são verdadeiras escolas doutrinárias, mas que nós possamos edificar a nossa fé de forma raciocinada. Não devemos nos apaixonarmos pelos ensinamentos que é devotado a nós pelos homens. Devemos estarmos sempre confiantes em cada palavra dos ensinamentos através do Evangelho, segundo a proposta que o Cristo Jesus tem para cada um de nós. Não devemos estar ao longo de nossa marcha delegando aos homens a obrigação de nos ajudar a ter fé, porque os homens, sejam os sacerdotes, os pastores, aqueles que conduzem os trabalhos na casa espírita, assim como nós, são seres humanos, passíveis de erros, como cada um de nós. Então, que nós devemos, ao longo de nossa marcha, concentrar todos os nossos esforços, primeiro na nossa renovação interior, conhecer verdadeiramente quem somos nós, quais são as mazelas que nós ainda carregamos, que muitas vezes nós ocultamos, aquelas mazelas que impedem a nossa marcha, que são as mazelas da ganância, do orgulho, da vaidade, da violência, da imposição
de nossas ideias, de nossos conceitos, de nossos valores aos nossos semelhantes. E depois, conhecendo interiormente nós mesmos, as nossas mazelas morais, que possamos, ao longo de nossa caminhada, carregarmos uma tesoura muito afiada e sermos os jardineiros da nossa existência. E ao longo da marcha, podarmos todas essas mazelas, ter forças para arrancá-las pela raiz, buscando nos ensinamentos do Cristo todos os princípios e os valores que nos ajudam a edificar a nossa fé, construir dentro de nós um altar divino para que nós, assim como o Cristo Jesus, estejamos em comunhão com Deus. Primeiro, respeitando a nós mesmos, as nossas limitações, compreendendo que todos nós, almas encarnadas na Terra, estamos num plano de provas e expiações. Estamos experienciando a vida humana na Terra. Portanto, todos nós só estamos neste plano de provas e expiações porque ainda somos devedores, ainda carregamos as mazelas morais que precisam ser reajustadas. E nós só vamos vencer a nós mesmos quando nós tivermos a consciência de que somos capazes de buscar nos ensinamentos das escolas dominicais, das escolas bíblicas, os instrumentos para alicerçar a nossa fé com o princípio verdadeiro da razão. E é por isso que a lição está dizendo, não confundas. Então, que nós jamais deleguemos a capacidade de edificação da nossa fé a terceiros, que nós buscamos no Cristo Jesus, como diz aqui, eu vou reler o que Paulo diz, porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crer, ou seja, em Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho tem muito claro para nós, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só os ensinamentos do Cristo Jesus é que serão capazes de nos ajudar a buscar o caminho que nos leva ao Pai. Por isso que Jesus é o único e verdadeiro guia que nos conduzirá à salvação. Mas para isso é preciso que nós façamos a nossa parte. E fazer a nossa parte é buscar essa fé raciocinada, essa fé viva nos ensinamentos do maior modelo que existe na Terra, que é o Cristo Jesus. É os seus ensinamentos que nos levará ao Pai. Então, que nós tenhamos em mente estes ensinamentos muito vivos, que nós busquemos todos os dias no Cristo Jesus. Todos os ensinamentos e elementos que nos ajudam a nos desvencilharmos de tudo aquilo que ainda é empecilho para que nós alcancemos a nossa renovação interior. E é através do Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, daqueles ensinamentos que nós vamos buscar nas escolas de renovação para estarmos colocando em prática na nossa vida cotidiana,
Não vamos esperar que esse ou aquele aponte as nossas mazelas. Sejamos nós os primeiros a conhecer as nossas mazelas morais, as nossas limitações, e que nós possamos estar aliançados com o Cristo Jesus de forma leal e sincera, crendo nele, que seremos capazes de buscar a nossa própria luz através dos nossos esforços, através da nossa transformação interior, vencendo as nossas próprias limitações, com a certeza de que nós não estamos sozinhos, porque nós temos o mestre e modelo, enviado até nós pelo Pai, para nos ajudar na condução da nossa vida, da nossa marcha na terra. Emmanuel diz aqui, e eu vou reforçar: o discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a possibilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Então, que nós não deleguemos a este ou aquele a obrigação de zelar pela nossa marcha, que nós abracemos para nós essa tarefa e que nós tenhamos Jesus acima de tudo como pastor que estará nos ajudando a trilhar o verdadeiro caminho da salvação, mas que nós compreendamos a necessidade de fazer a nossa parte, porque muitas vezes nós delegamos a outros a obrigação de zelar por nós. Então, verdadeiramente é preciso que nós nos façamos esta pergunta: e eu? O que eu estou fazendo pela minha salvação? Por que é que eu estou delegando os meus problemas, os meus sentimentos, as minhas dificuldades ao padre, ao pastor, aquele que conduz os trabalhos na casa espírita? Por que que eu estou delegando os meus problemas a estes irmãos, sendo que é de minha obrigação? Eu sou uma alma em missão aqui na terra, de trabalhar para vencer a mim mesmo. E não vai ser o outro que vai realizar por mim uma tarefa que o Pai me confiou. E o Pai me confiou essa tarefa e não delegou ela a mim, me deixando sozinho. Me deu o mestre, o maior mestre, que é Jesus, que estará me ajudando a conduzir a minha marcha de forma segura. Basta que eu não tenha preguiça de buscar nos ensinos do Evangelho as ferramentas necessárias para a minha autotransformação. Que eu não fique esperando que as casas de oração me dê a fórmula pronta. Que eu busque conhecer o verdadeiro propósito de Jesus para ajudar a humanidade na terra. E a partir do momento que eu buscar as ferramentas através do Evangelho de Jesus para vencer as minhas próprias limitações, eu estarei pronto, porque todos nós nascemos para vencer o mundo. E quando a gente fala do mundo, nós não estamos falando do mundo físico, estamos falando do mundo das más paixões. E aí, quando nós vencermos todas essas dificuldades que ainda corrompem o nosso espírito, nós estaremos prontos para compreendermos a nossa verdadeira missão aqui na Terra. E aí, nós, através de nossos exemplos, não seremos confundidos, porque a humanidade estará percebendo todo esse magnetismo em nós, através dos nossos exemplos, dos princípios e valores que nós alcançamos
ao longo de nossa marcha, quando nos dispusermos a sermos os verdadeiros jardineiros e operários de nossa alma, trabalhando com base nos ensinamentos do Cristo Jesus para a nossa transformação interior. E aí nós estaremos não só aliançados com o Cristo Jesus, mas poderemos trabalharmos também como cooperadores do Cristo, ofertando o auxílio a todas essas almas que desejam, assim como nós, trabalhar pela sua autotransformação enquanto espíritos em marchas para alcançar o Pai. É esta a mensagem de hoje. E aqui nós agradecemos a Emmanuel pela mensagem, o auxílio dos benfeitores que contribuíram com a intuição para a dissertação da mensagem de hoje. E é com muito carinho, com muito amor que vibramos por toda a nossa comunidade, pedindo a Deus e a Jesus paz e luz. Aqueles que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro e na mesma rua, que haja amor, bondade, fraternidade e compreensão entre nós. Vibramos paz e luz a todas as casas de oração, que são as escolas que foram formadas para nos ajudar a buscar no Evangelho de Jesus todos os ensinamentos necessários para a nossa edificação interior. Que elas sejam para nós os verdadeiros portos seguros da nossa alma, que muitas vezes, cansada e flagelizada, busca o auxílio, que nunca nos falte o auxílio dessas casas de oração, para que tragam o verdadeiro alimento que nós precisamos, que é o alimento do Espírito. Vamos vibrar por toda a nossa família consanguínea, pedindo a Deus paz e luz, aos nossos irmãos que foram chamados de retorno à casa do Pai, que eles possam encontrar nos educandários da alma todas as bênçãos e oportunidades para o trabalho que se faz necessário para alcançarem a luz. Vamos vibrar paz, luz e amor aos consanguíneos que, assim como nós, se encontram na morada terrena, que através de nossas vibrações nós estejamos em comunhão com o Pai, vibrando paz, luz, saúde e harmonia para os nossos consanguíneos. Que haja entre nós amor, bondade, perdão e principalmente a fraternidade. Que os laços consanguíneos sejam laços sagrados para a construção dos laços eternos do amor. Vamos vibrar por toda a nossa família universal, Pai, onde pulsa um coração humano, que ele seja neste momento preenchido por todas as nossas vibrações de amor em comunhão com o Cristo Jesus. E agora apresentamos os nossos tutelados, a toda essa pleiade celestial que celebra o culto do Evangelho em nosso lar. Que estes irmãos que por vontade de Deus são nossos tutelados, recebam as nossas vibrações de amor. Que estes irmãos que aqui se encontram conosco, pela bondade divina, nos ajude no trabalho que se faz necessário de limpeza e harmonização de cada cantinho da nossa casa, para que a nossa casa seja para cada um de nós o porto seguro. O lar é fonte de bênçãos, é o local de repouso do nosso corpo para a libertação segura da nossa alma. Que Jesus abençoe nossa casa, o alimento que nós servimos à nossa família. Que todos nós estejamos neste momento desfrutando de todas essas energias benéficas que são instaladas no interior de nossa casa, alcançando o nosso quintal, servindo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Que neste momento seja oportuno
levar todas essas energias de auxílio e renovação para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos companheiros de jornada, que nós possamos vibrar intensamente, principalmente por aquele nosso irmão de mais difícil convivência, porque ele é instrumento importante que nos auxilia no exercício do amor, da compreensão, do perdão. Que Deus abençoe grandemente o nosso trabalho, que ele seja ferramenta santa para alcançarmos as bênçãos, não só da prosperidade material, mas que ele seja a ferramenta divina para a nossa evolução do campo moral, intelectual e espiritual. E agora é chegado o momento do passe. Que o passe seja instrumento divino para cada um de nós neste momento. Que nós possamos, ao recebermos as energias sagradas do passe, advindas do reino maior, que nós possamos também direcionar a nossa família, ao nosso parente que está enfermo. Jesus, que o passe, através da espiritualidade maior, cura todas as mazelas que eu ainda possuo no corpo e na alma. Que o passe seja instrumento de renovação de minhas forças. Que o passe me auxilie na compreensão para que eu possa seguir confiante, buscando através da minha marcha todos os dias a minha renovação interior. Que o passe seja instrumento renovador de nossas forças, energias balsamizantes e curativas, para que nós possamos alcançar a saúde do corpo e da alma, a paz interior, a harmonia e o equilíbrio. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as energias do reino maior, em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando nessa fonte inesgotável que alimenta a sede do corpo e do espírito. Jesus. E agora nós pedimos a sua companhia, o seu auxílio, para adentrar conosco em todos os lares, vibrando paz e luz para os lares que estão em completa discórdia. Jesus, que a vacina do amor, da bondade, fraternidade, do perdão, leve paz e luz para todos os lares, para todas as famílias. Jesus esteja conosco na vibração dos lares que se encontram padecendo pela enfermidade do seu ente querido. Nos ajuda, Jesus, através de nossas vibrações de amor, levar as energias sagradas do passe como instrumento da cura, da libertação, do amor e da esperança para todas essas famílias, de ver o seu ente querido se levantar da cama. Jesus, abençoe todos os corações que hoje se encontram em luto pela partida do seu ente querido. Que a prece seja o link sagrado entre todos os que ficaram e os que foram chamados à pátria maior. Jesus, abençoe os lares que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, do agasalho, da assistência material à sua família. Contempla as mãos humanas, para que a bondade e a fraternidade não falte a estes irmãos que estão buscando dar o auxílio material, a assistência digna à sua família para prosseguir a jornada. Jesus, abençoe a nossa terra, abençoe que as nossas vibrações neste momento toquem os céus e em comunhão com tuas vibrações, que elas possam descer sobre a terra como gotas de luz, trazendo a esperança para toda a humanidade, numa terra de paz, de amor, de bondade e fraternidade. Vibremos, Senhor, pelo fim das guerras,
pela paz no mundo, que sejamos um só povo, uma só nação. Vibremos pelo nosso país, pelo mandatário maior de nossa nação, pelo mandatário do nosso estado, do nosso município. Vibremos por todos os poderes constituídos para atender às necessidades humanas na terra. E em comunhão com o Senhor Jesus, nós ofertamos neste momento ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe. Obrigada a cada um dos tarefeiros celestes por mais este culto do Evangelho realizado em nossa casa. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus por essa fonte de bênçãos que derrama sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Que assim seja.